Amigo, no que pese o discurso desse deputado, que eu acho que ele tem grandes razões, não 100%, mas muitas razões, e não 100% eu digo porque, sendo político e deputado, obviamente, está afim de alguns dividendos também, né? Mas faz parte do jogo. Mas é preciso lembrar de uma coisa. E eu andei analisando todas as conversas do Bolsonaro, junto com alguns amigos analistas também, inclusive a vida do Bolsonaro. Bolsonaro definitivamente não é burro. Definitivamente conhece todo mundo político e esses políticos que estão lá, porque lá viveu durante muito tempo. Bolsonaro conhece os colegas dele de farda e das outras forças também, e sabe muito bem até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Bolsonaro foi desmontando nessa guerra de desgaste, item a item, e vencendo todos. O povo está com Bolsonaro, sem dúvida alguma, mas o povo dá o apoio, dá os votos, dá o ânimo, mas não dá aquilo que o STF, maior óbice nacional, e os opositores, imprensa e outros, que perderam as boquinhas, portanto não é só a esquerda, são todos aqueles que tiveram as conveniências contrariadas e que querem que o status quo anterior volte para poder continuar se locupletando. Inclusive STF e todo mundo. STF viajava às custas da Itaipu Bionacional para todo mundo. Os ministros e os seus asseclas tinham passagens à vontade para o mundo todo com suas apadrinhadas ou apadrinhados, quanto quisesse, sem limite. Itaipu pagava tudo, entre outras coisas mais. Todo mundo mordia verba pública da República. Todo mundo. Esses poderes todos, o Congresso Nacional inteiro, sem medo de errar, o Judiciário dos Ministros Superiores, o STF, as multinacionais, era tudo cabide de locupletação. Os cartões corporativos comiam solto para todo mundo. Enfim, Bolsonaro vem e corta as verbas da imprensa, começa a processar os jornalistas que agiam como PJ, pessoa jurídica, e começa a processar também os jornais, e assim por diante. Nós já sabemos tudo o que ele fez, todas as verbas e torneiras que ele fechou e cortou. Muito bem. O que acontece então com ele, Bolsonaro? Inteligente, por um rasgo do destino, talvez incentivado por outros, cria essa motociata aí, esses passeios de moto. Esses passeios de moto, que pode-se dizer que é uma campanha prolongada, duradoura e antecipada, não tenha dúvida disso, mas não se pode acusar de propaganda fora de hora, portanto, rigorosamente legal, vai convencendo o povo. Cada vez mais adeptos a ele, diga-se de passagem também, único governante no mundo que tem manifestação do povo a seu favor e que vai ao encontro do povo, mesmo depois de eleito, e que vai nas casas dos humildes, etc, etc, e o povão gosta dele desse jeito. A classe A e B vai votar no Bolsonaro, com raras exceções, por falta de opção melhor e por, vamos dizer assim, autopreservação. As classes C, D, E e F vão votar nele porque gostam do estilo dele, gostam do jeito que ele é. Gostam do que eles estão fazendo, do que ele está fazendo. O Nordeste é Bolsonaro de cabo a rabo, com raríssimas exceções. Nas próximas eleições não tem esquerda, não tem direita, não tem nada, tem Bolsonaro. E depois do próximo governo dele, ele vai indicar o próximo sucessor. E depois ou ele volta ou o sucessor vai fazer as festas. Nós no Brasil precisamos de mais 5 ou 6 governos igual Bolsonaro, para podermos ascender a condição de país. Para depois, aí tudo bem, a esquerda estará morta, definitivamente. Será apenas reminiscência do passado. Não tenho dúvida disso.
Mas, no momento, Bolsonaro precisa, além das propagandas, além do apoio popular, etc., precisa de uma força. E quando ele disse lá atrás, o meu exército, imitando o Lula quando disse que o Stedley tinha o exército dele, que era o MST, Bolsonaro disse a mesma coisa, o meu exército. E todo mundo, inclusive eu, pensamos que ele se referia às Forças Armadas e achamos até que ele estava exagerando, porque as Forças Armadas jamais, em tempo algum, vão sair de dentro do quadrado legal das 4 linhas da Constituição. Pode ter certeza disso. Milico nenhum vai sair do quadrado, porque quando saiu apanhou por 30 anos. Então não é apelo de Bolsonaro, não é apelo de ninguém que vai sensibilizar os comandantes militares para entrarem numa aventura. De jeito nenhum. Mas elas terão que vir a reboque do povo. Porque da forma como está, o caos vai se instaurar. Se esses facínoras de toga, se esses bandidos opositores, incluindo a imprensa, não voltarem para os seus quadrados, ainda não caiu a ficha dessa gente que eles perderam. Os jornais e imprensa que tiveram os seus cortes avantajados, ainda não caiu a ficha que eles não são mais nada. Nós temos 220 milhões de linhas telefônicas celulares. São 220 milhões de emissoras de TV. Tudo que ocorre está na rede social. E por mais que se queira regrar a rede social ou promover fake news, etc., não adianta. O fato, com os comentários e com as lideranças e tudo mais, vai ser repassado. É uma força descomunal. O mundo mudou com o celular, com a internet e agora com as redes sociais. Quem não entendeu isso ainda está fadado ao insucesso. É assim que o mundo mudou. Mas qual é a força do Bolsonaro? A força física, a força capaz de ir para a rua e quebrar, arrebentar. A um comando de Bolsonaro, essa força descomunal, que nenhuma força de segurança será capaz de enfrentar. Nem as Forças Armadas, nem um órgão policial, nem Força Nacional, nem ninguém tem competência, tem capacidade, tem força para enfrentar essa gente. São os motoqueiros, que o Bolsonaro vive a praguear por aí, que é a liberdade, que ele mais defende. E é mesmo. A liberdade é o dom mais importante, ou é o requisito mais importante que uma população pode ter. Não há dúvida. E a moto é o ícone da liberdade. Juntou-se os dois e deu essas famosas motocicletas que vão continuar ocorrendo no país, em todo o país. E continuam. Hoje foi em Marabá, muito menor, claro, do que o Rio, do que São Paulo, mas teve também. E o presidente está indo inaugurar obras não acabadas em 40 anos dos opositores, nos estados dos opositores, levando a população a aclamá-lo. Manda qualquer candidato desses aí que estão se postulando a candidatos fazer um passeio na Avenida Paulista, em São Paulo, ou em qualquer lugar para ver se vai ter a coloração de Bolsonaro. Essa é a verdadeira pesquisa. Hoje não há nenhum obstáculo para Bolsonaro ser reeleito. Hoje, e eu não sou bolsonarista não, eu sou pelo Brasil. Hoje não existe nenhum candidato que consiga ganhar do Bolsonaro, desde que os votos sejam auditáveis. E aí é a briga do Barroso, esse fascínio, viado, pederasta, vagabundo. Ele não vai ganhar. O voto será auditável sim, não tenha dúvida. Porque chegou o momento do povo exigir. E o Congresso Nacional é uma caixa de reverberação. Porque daqui 2 anos nós vamos prestar contas. Ou melhor, eles vão prestar contas ao povo. O político é censurado na urna. Antigamente não, mas hoje que o povo acordou quase na totalidade, será sim. E eles sabem disso. O povo vai cobrá-los nas urnas. E eles têm medo de urna. O político não tem medo de nada, a não ser de urna. Os fascínoras do STF, esses aí estão caindo em descrédito total. E eles dão 4 dias, 5 dias, 8 dias para não sei quem responder, para quem não sei quem falar. Ninguém está respondendo nada para esses bostas. E eles estão ficando quietos, porque não há o que fazer.
simplesmente estão desmoralizados a extremo. A CPI desmoralizadíssima, a ponto de hoje o relator e outros da oposição, da gangue, como diz o Augusto Nunes, que o G7 significa gangue dos sete, deixarem a CPI não entrevistarem ou não perguntarem aos doutores, cientistas que estavam presentes. Mas voltando à força dos motoqueiros. Os motoqueiros significam uma força livre e fechada com Bolsonaro no Brasil inteiro. Em todos os lugares que está havendo motociata, os motoqueiros estão sendo devidamente inscritos no lado que defende Bolsonaro. Nome, telefone, estado civil, e-mail, WhatsApp, etc. Todos os dados de cada motoqueiro daqueles que participou nas passeatas está catalogado. Essa gente vai com Bolsonaro para o céu ou para o inferno onde ele mandar. Se Bolsonaro resolver pedir apoio físico, apoio de força, esta será a força dele, que ninguém está vendo. E quando ele disse o meu exército, ele se referiu a esta força, parodiando o meu exército do MST, que eram sem terras do Stedley, tão aclamados por Lula. É este o meu exército dito por Bolsonaro, não é o exército fardado, não. O exército fardado, os militares, da qual força eu faço parte, na reserva já reformado, jamais irão em socorro de Bolsonaro ou de quem quer que seja. Eles irão seguir simplesmente a cartilha, a Constituição. Esse deputado que fala aí, diz que vai haver golpe. Já teve uns 500 golpes. Nas caladas da noite, ou das noites, reuniram-se em casas de A ou B, ministros do STF, políticos e tal, para tramarem. E tudo foi descoberto, e tudo foi mostrado, e todas as propostas foram desarticuladas. Perderam. E ainda não caiu a ficha dessa gente que eles perderam. É melhor ir se acostumando, porque vocês vão ter que ver Bolsonaro na presidência da República pelo menos até 2026. Eu não tenho dúvida disso. E se tiver alguém melhor do que Bolsonaro nas próximas eleições, eu voto no próximo. Não voto nele, não. Ele tem muita coisa boa, mas tem defeitos também. Se aparecer um melhor, eu voto no melhor. Se não, eu voto em Bolsonaro. Jamais, em tempo algum, votarei nos opositores de Bolsonaro, porque simplesmente são covardes, principalmente da esquerda. Esquerda eu jamais votei e jamais votarei. Centro e esquerda jamais votei e jamais vou votar. Para mim é de centro para direita, parâmetro e convicção minha. Os outros fazem o que queiram. Bom, nesse prisma, então, é bom ficar atento para a vida de Bolsonaro, desde criança. É bom estudar o homem. Aliás, os inimigos deveriam ler o livro de Sun Tzu e começar a estudar o inimigo. Porque os inimigos de Bolsonaro não se conhecem e não conhecem o Bolsonaro. Portanto, já estão derrotados antes da peleia. Como foram derrotados, simplesmente. Subestimaram o inimigo e perderam. E continuam, e vão perder de novo por isso. Porque não existe no Brasil hoje ninguém capaz de derrotar Bolsonaro. Só por isso. E se ele precisar de uma força física para defendê-lo, ele tem os motoqueiros ou os motociclistas. Diga-se de passagem que aqueles motociclistas que andam com Bolsonaro, a grande maioria tem o PIB nas mãos. São os homens que dão emprego, são os homens que demitem ou admitem. São os homens que movimentam a economia. É bom pensar nisso. Portanto, acho que fica aqui o esclarecimento do meu exército. Não é o exército fardado. O meu exército a que se refere Bolsonaro é a força viva, a força forte, a força resoluta dos motociclistas,
que há um comando qualquer, explícito ou subreptício, fará o que o Bolsonaro quer. E que tomem cuidado os congressistas, os juízes, o pessoal do Judiciário e do Ministério Público e outros políticos e autoridades. Porque essa gente, montado nas suas motos, são muito mais fortes do que qualquer milico em cima dos seus instrumentos de guerra, que não serão usados jamais. Nenhuma força armada vai atirar contra o povo. No Brasil, pelo menos, não. Nenhuma força policial vai fazer isso. Agora imagine o que são, de repente, somente 1.000 motoqueiros resolutamente decididos a invadir o STF e tirar aqueles 11 facínoras de lá a tapa. Ou aqueles 513 vagabundos, quase na totalidade, que estão na Câmara dos Deputados. Ou aqueles 81 senadores bandidos na quase totalidade, esperando para ver o que acontece. Se apenas 1.000 motoqueiros quiserem fazer alguma coisa, ai do Brasil. Não existe força policial ou força armada capaz de enfrentar essa gente. E digo como especialista. Não estou dizendo aqui como paraquedista, não, das instruções, não. Agora imagina 1.000, né? Agora imagina 10.000. Brasília, quando fez a motociata, juntou simplesmente 15.000 motociclistas. Voluntariamente compareceram às suas próprias expensas, sem mortadela alguma, e gente que comanda, gente que manda, gente que tem na mão o poder de fato, não o poder de direito. São Paulo, 1.324.000 e tantas motos. Rio de Janeiro, 40 e poucas mil motos. Fora os assistentes laterais que ficavam abanando. Fora o povão que vai dar apoio. Imaginemos o que é isso numa força poderosíssima de combate. Pode combate desarmado, não precisa nem estar armado, basta o braço. Digo e repito de novo, não existe força, segurança, seja do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou de qualquer polícia, Força Nacional, juntas que consigam deter uma massa dessa. Não existe. Uma massa dessa entra em qualquer lugar, faz o que quiser, tira e põe quem quiser. Então, acho muito oportuno que os inimigos do Bolsonaro comecem a pensar nisso.